age em todas as coisas para o nosso bem. Tem uma outra tradução que eu não gosto tanto, que diz assim, que Deus coopera para o bem, como é que é? Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acho interessante, mas ela ainda está incompleta. Essa tradução diz assim, Deus age em todas as coisas, é melhor. Quando a gente entende assim, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a gente tem a impressão de que Deus está fazendo todas as coisas ao nosso redor boas, porque Ele nos ama. E Ele está causando essas coisas todas. Agora, quando você lê o texto que diz Deus age em todas as coisas, o que a gente entende é uma outra coisa. É que Deus usa tudo o que acontece na sua vida, suas decisões, as decisões dos outros sobre você, suas dificuldades e suas alegrias, seus pecados e suas virtudes, suas derrotas e suas vitórias. Deus age em todas elas para uma coisa mais profunda que Ele está fazendo em você. É isso que o Paulo está dizendo. Por que Deus não está ocupado com todas as variáveis da sua vida e com todos os destinos da sua vida? É porque Deus está ocupado com outro futuro seu. O futuro que diz respeito às suas escolhas pessoais, elas estão aí. São frutos da sua decisão e da decisão dos outros, de uma série de variáveis. Então, com que futuro Deus está ocupado? Aí o Paulo explica. Ele fala assim, Deus age em todas as coisas, Ele usa todas as coisas para agir. Para que Ele age? Para nos fazer a imagem do seu Filho. É isso que diz o texto de Romanos 8. Que Deus age em todas as coisas, e Ele conheceu essas pessoas e os predestinou. Ele nos predestinou. Nós temos um destino. Que destino é esse que está fechado e definido para nós no nosso futuro? Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Qual é o destino que Deus tem para cada um de nós? E esse destino não muda. Ele está fazendo cada um de nós seres humanos melhores, mais parecidos com o Filho dele. Esse é o propósito de Deus. E Ele usa todas as coisas para isso. Ele usa suas derrotas e suas vitórias. Ele usa suas decisões acertadas e suas decisões erradas. Ele usa tudo. Ele não perde nada. Na economia de Deus nada se perde, nem as suas bobagens. Porque quando você erra, quando você escolhe errado, quando você faz uma bobagem, Deus pega isso, transforma em bem para a sua vida. Porque o que Ele está fazendo em você não é dando destininhos específicos, mas é fazendo você ficar mais parecido com o Filho dele. E para fazer você ficar mais parecido com o Filho dele, Ele usa tudo o que acontece na sua história. Todas essas coisas que são fruto das nossas escolhas. Entendem isso? O que o futuro lhes reserva? O que o futuro nos reserva? O futuro nos reserva uma abertura, uma vida em aberto para você decidir, planejar, fazer o melhor que você puder com a sua vida, sendo consciente de que você está livre, mas condicionado por outras liberdades. Use da melhor maneira a sua liberdade, escolha, viva com responsabilidade e entenda que o que Deus está fazendo na sua vida é você mais parecido com Jesus. Com quem você vai casar importa menos para Deus do que tipo de marido ou esposa você vai ser sendo parecidos com Jesus. Entendeu? Eu devo dizer assim para Deus, Deus, mais importante do que orar pedindo a Deus, na verdade eu nunca oraria assim se fosse você, Deus, mostra para mim a mulher da minha vida. Você deveria orar, Senhor, me mostra que tipo de homem eu devo ser à luz de Jesus para viver bem com uma mulher que eu quero para mim. Ao invés de orar, Senhor, cadê o príncipe da minha vida? E sair beijando um monte de sapo achando que vai achar um príncipe, a gente deveria orar, as mulheres deveriam orar dizendo, Senhor, que tipo de mulher e como que eu preciso ser para eu viver uma vida boa com o homem que eu quero viver. Ao invés de a gente ficar achando que Deus decidiu que você ia ser engenheiro, professor, designer, programador, pastor, músico. Ao invés de a gente ficar com isso, a gente deveria dizer assim, Senhor, a vida é tão grande, tem tantas coisas para eu escolher, eu gosto disso, eu gosto mais daquilo, eu vou escolher alguma coisa para fazer. E agora,
Que tipo de profissional eu tenho que ser fazendo a coisa que eu gosto de fazer? Porque é isso que Deus quer. Deus quer que você seja como o filho dele, trabalhando. Deus quer que você seja como o filho dele na sua casa. Deus quer que você seja como o filho dele vivendo no mundo. E te deu toda a liberdade do mundo para você escolher onde, com quem, apesar e a partir de todo o condicionamento que a gente vive. O que Deus destinou para a sua vida não é o quê, nem o onde, nem o quando. Deus destinou o como. Não fique mais perguntando para Deus, o que, Senhor, o que, Senhor? Vai e descobre, vai e viva. Onde, Senhor? Onde, Senhor? Em qualquer lugar do planeta. E se um dia a gente habitar Marte, até em Marte. Quando, Senhor? Quando, Senhor? Hoje. Por que você não acorda e vai fazer? Agora, a única pergunta que eu tenho que fazer para o Senhor é como? Como eu faço o que eu faço e eu vivo o que eu vivo, mas de um modo mais parecido com Jesus Cristo? Esse é o projeto de espiritualidade de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Entendem? Isso que Deus quer do nosso futuro. É isso? Então eu lamento se você veio aqui achando que eu ia dizer para você com quem você ia casar. Que trabalho que você vai arrumar. Eu não sei. Se nem você sabe, como é que eu vou saber de uma coisa dessa? E Deus também não decide essas coisas por nós. Às vezes a gente vivendo a vida tem a sensação muito forte de que alguma coisa que aconteceu, você fala, foi Deus que fez. Eu não te encontrei à toa. A gente tem isso muito forte. E eu diria para você que há uma grande chance de que Deus promova grandes encontros na nossa vida. Eu não te encontrei à toa. Eu não te encontrei à toa. Deus nos promoveu encontros, mas eu que decidi continuar te vendo. Eu que decidi aproveitar a oportunidade que se abriu na minha frente. Entende o que eu estou dizendo? Deus promove dos seus encontros na existência. Promove. Mas sou eu que decido se fico neles ou não. Ele não determina a nossa vida. Ele deixa sempre a gente escolher. Entendem? Fiquem sempre bem atentos aos encontros, eles são muito bons. A gente estava cantando uma canção aqui, muito bonita, que diz lá do Jota Quest. Vivemos esperando dias melhores. Isso é uma esperança muito boa. A gente tem que todo dia esperar que alguma coisa boa aconteça. Que aqueles momentos mágicos da existência se repitam de alguma maneira. Isso é muito bom, porque a vida é assim, ela é boa. Graças a Deus por isso. Mas não espere que isso aconteça para você decidir suas coisas na sua vida, planejar sua vida, escolher o seu futuro. E nunca se engane, você sempre terá o destino da sua vida nas suas mãos. Quando as grandes oportunidades aparecerem e baterem à sua porta, você ainda vai decidir se você as quer ou não receber. Vou terminar contando uma historinha que está na Bíblia. O José. Ele é um camarada que viveu grandes situações como resultado das escolhas dos outros. Conhecem a história do José? Ele viveu no Egito. Ele era um dos filhos de Jacó. E ele era o predileto do Jacó. Os irmãos do José tinham muita inveja do José, porque era o predileto do Jacó. E eles decidiram que eles iam matar José. Simples assim. Que todo irmão já pensou em matar o irmão? Nada diferente, eu não sei porque você não tem direito de ficar assustado com isso. Coisa mais normal do mundo. Qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça quando temos um irmão assim? Matar. Depois que a gente pondera, pensa melhor nas consequências e não faz. Mas é a primeira ideia. E eles também ponderaram e decidiram, bom, vamos matar o cara, vamos dar uma surra nele e vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo como escravo. Num tempo em que os mercadores viajavam longas distâncias com escravos. E o José foi vendido como escravo para ir para o Egito. Foi para lá. Você conhece um pouco a história. Lá no Egito ele foi escravo, acabou sendo comprado por um grande funcionário do governo egípcio. E ele era um homem muito competente, muito dedicado e querendo sair daquela situação de alguma maneira, obviamente, ele começou a progredir muito como um escravo da casa, se tornou o mordomo principal daquela casa, um homem de muita liberdade e muita responsabilidade. Aconteceu que a mulher do homem, a mulher do Potifar, que era o chefe do José,
quis cantar o José porque achou ele bonitinho. Foi para cima do cara, quis levar ele para a cama. E o José falou, não, você é mulher do meu patrão. Você não é minha, não posso tocar você. Olha que cabra macho, hein? Isso é macho. E aí, sabe o que essa mulher fez? Despeitada porque foi rejeitada. Uma mulher rejeitada é muito perigosa. Perigosíssima. Ela disse para o marido dela o seguinte, o José tentou me seduzir e tentou me forçar. Tentou me estuprar. O que aquele homem fez? Acreditou na santa da mulher dele. E mandou prender o José. O cara era um escravo que tinha subido de patamar, estava se tornando uma figura melhor na casa, foi preso. Lá preso, ele viveu, imagina o que seria uma prisão há quase 4.000 anos atrás no Egito. Viveu as piores situações do mundo. Bom, a história dele tem muitos detalhes, mas em nenhum momento você vê José falando, Deus, por que você me mandou para cá? A maneira como José desenvolve toda a história dele, como ele tem um senso crítico dessas coisas, é que tudo isso faz parte de uma série de fatores ruins da vida, que ele sabia que estavam acontecendo, mas que em todo momento ele sabia que Deus estava cuidando dele, que alguma coisa ia acontecer, ia mudar na história dele. Aí chega uma hora em que ele, por ser um homem muito dedicado a Deus, ele começa a ter sonhos e visões. Ele já tinha isso na casa dele e ele começa a ter sonhos em relação ao faraó e as coisas que estavam acontecendo. Um dia um faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho dele e ouviu falar que tinha um cara preso que se chamava José que interpretava sonhos. Mandou buscar o José. Aí o texto diz algo muito interessante. Eu falei tudo isso para chegar nesse detalhezinho. O texto nos diz que o José se levantou, se banhou, fez a barba, colocou a melhor roupa que ele tinha, porque ele ia encontrar o faraó. E quando ele chegou diante do faraó, o faraó contou o sonho que tinha tido, e o José falou, o seu sonho quer dizer isso, faraó. Isso. E por que o José interpretou o sonho do faraó de modo claro e perfeito? O faraó o chamou para ele se tornar o primeiro ministro do Egito. Um homem que apanhou da família, que viveu na escravidão, que foi preso de modo injusto, que tinha todos os motivos do mundo para dizer que havia uma conspiração imensa contra ele. Ele viveu uma experiência extraordinária e quando ele foi chamado à presença do faraó, essa oportunidade na vida dele, ele estava preparado. O detalhe que eu acho bacana nesse texto e nessa história que eu queria deixar para você é esse. Ele estava preparado para se encontrar com a pessoa que poderia mudar a sua história. A gente fica cantando muito belamente, vivemos esperando dias melhores. Como é que você espera os dias melhores? Preparado para eles? Ou achando que Deus faz tudo e seja o que Deus quiser? A grande questão na vida é, prepare-se e viva. Esteja sempre atento para estas coisas mágicas que acontecem na história, mas nunca se esqueça. É você que decide os seus destinos e a sua vida. Só tem um destino que você não decide e que você tem que se submeter. É que tipo de gente você vai ser. Entende? Isso é um projeto de espiritualidade para a gente. Isso é um convite de Jesus para a gente. Quando você é convidado a ir a Jesus, é isso que ele quer. Jesus não está interessado em fazer que as coisas ao seu redor mudem todas e se tornem todas favoráveis como você acha que devem ser. O que Jesus está interessado é em fazer de você uma pessoa melhor, apesar, a despeito e inclusive em todas as coisas nas quais você vive. Esse é o futuro que você tem pela frente. Pega um caderninho, faça seus planos e vá viver a sua vida. Amém? A coisa mais importante que podem tirar de nós e o crime que nós cometemos contra nós mesmos é não acreditar que nós podemos escrever nossa história no futuro. É viver achando que os outros escrevem. Esse é o pior crime que um ser humano comete contra si mesmo. Nada na sua vida tem o direito de dizer para você que você não pode mudar a história a partir de hoje. Depende de você. É isso que eu queria trazer para você nessa noite. Amém?